Estávamos fazendo trilha na montanha. De repente, minha nora e meu filho empurraram eu e meu marido de um penhasco. Caídos ali, com dor, ouvi meu marido sussurrar: "Não se mexa, finja que está morta." Quando eles saíram, meu marido revelou uma verdade mais terrível que a queda. Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já viu ou presenciou algo tão perturbador. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Meu nome é Hilda, tenho 62 anos, e durante 43 anos de casamento com Henrique, nunca imaginei que minha própria família tentaria me matar. Mas estou aqui, com costelas quebradas, sangue escorrendo pela testa, fingindo estar morta enquanto meu coração bate tão forte que tenho certeza de que vão descobrir que ainda estou viva. Tudo começou há 3 meses, quando Henrique e eu decidimos finalmente organizar nossos documentos. Depois de tanto tempo morando na mesma casa em Poços de Caldas, aquela casa de 2 andares, com jardim que cuidamos com tanto carinho, achamos que era hora de atualizar o testamento. Afinal, aos 70 anos, Henrique não estava mais tão forte como antes, e eu já sentia as dores nas articulações que insistiam em me lembrar da idade. Henrique, você acha que devemos chamar o Damião e a Melissa para conversar sobre o testamento? Perguntei numa manhã de domingo, enquanto preparava o café da manhã na cozinha que conhecia de cor. O cheiro do pão na chapa se misturava com o aroma das flores que Henrique havia colhido no jardim. Ele parou de ler o jornal e me olhou com aquela expressão que eu aprendi a reconhecer ao longo dos anos, meio preocupada, meio pensativa. Não sei, Hilda. Será que é necessário? Ora, claro que é. Eles são nossos únicos filhos agora, e tem os meninos para cuidar. O João tem só 8 anos, e o Pedro está com 5. Precisam de segurança. Quando digo únicos filhos, o peso da palavra me aperta o peito até hoje. Éramos uma família de 5 até 25 anos atrás, quando perdemos nosso Ricardo num acidente terrível nas montanhas perto de São Lourenço. Ele tinha apenas 22 anos, tão cheio de vida, tão determinado a seguir os passos do pai na marcenaria. A dor dessa perda nunca passou completamente, mas aprendemos a viver com ela. Damião era diferente do irmão mais velho. Sempre foi mais reservado, mais quieto. Depois que Ricardo morreu, ele mudou completamente. Ficou mais atencioso, mais carinhoso conosco. Na época pensei que fosse sua forma de lidar com a dor e de tentar preencher o vazio que o irmão deixou. Como eu estava enganada. Tá bom, Hilda. Vamos chamar eles para conversar no próximo domingo, concordou Henrique. Mas algo no seu tom de voz me incomodou. Era como se ele estivesse concordando apenas para me agradar. No domingo seguinte, Damião chegou com Melissa e as crianças logo depois do almoço. Ela sempre foi uma nora exemplar, doce, educada, sempre se oferecendo para ajudar na cozinha. Os meninos correram para o quintal para brincar, e nós nos sentamos na sala de estar que eu tanto amava, com aqueles móveis de carvalho que Henrique mesmo havia feito. Pai, mãe, a gente precisa conversar sobre uma coisa importante, disse Damião, se acomodando no sofá ao lado de Melissa. Ele havia herdado a altura do pai, mas tinha meus olhos castanhos. Sempre achei que ele era bonito, com aquele jeito sério que conquistava as pessoas. Nós é que queríamos conversar com vocês, comecei, mas ele me interrompeu. É sobre o futuro de vocês. A gente anda preocupado. Melissa acenou com a cabeça, pegando a mão de Damião. É verdade, tia Hilda. Vocês estão ficando mais velhos, e a gente pensa... Será que não seria melhor vocês virem morar com a gente? Henrique e eu trocamos um olhar. Não era isso que esperávamos conversar. Ou então, continuou Damião, vocês poderiam vender esta casa, que é muito grande, e comprar um apartamento menor. Seria mais fácil de cuidar, e vocês teriam mais dinheiro guardado para qualquer emergência. Mas nós gostamos desta casa, protestei. Construímos nossa vida aqui, o ateliê do seu pai está aqui, as memórias do Ricardo... Mãe, eu sei que é difícil, mas vocês precisam pensar no futuro. E sobre o testamento também. A gente acha que deveriam deixar tudo para nós. Afinal, nós vamos cuidar de vocês. E depois os meninos vão herdar. Algo no tom dele me deixou desconfortável. Era muito prático, muito direto. Filho, nós não estamos morrendo amanhã.
E sobre o testamento, queríamos conversar sobre dividir algumas coisas com a igreja, fazer algumas doações. Vi o rosto de Damião se fechar imediatamente. Doações? Mãe, vocês trabalharam a vida inteira para juntar esse dinheiro. Por que dar para estranhos? Não são estranhos, Damião. É a igreja onde nos casamos, onde vocês foram batizados. Mas vocês têm netos para pensar, interrompeu Melissa com aquele sorriso doce que sempre me encantou. Os meninos vão precisar de dinheiro para estudar, para ter um futuro bom. A conversa continuou por mais 1 hora, mas eu sentia que algo estava errado. Eles insistiam muito, pressionavam muito. Quando finalmente foram embora, Henrique e eu ficamos quietos por um longo tempo. Você achou estranho? Perguntei. Ele suspirou fundo. Um pouco. Eles pareciam muito ansiosos. Naquela noite, liguei para minha irmã Harriet, que mora em Varginha. Sempre fomos próximas e ela conhece Damião desde criança. Hilda, querida, não quero falar mal do seu filho. Mas você já percebeu como ele sempre fica quando vocês falam de dinheiro? Como assim? Lembra na festa dos 70 anos do Henrique? Quando vocês mencionaram que iam viajar para Salvador, ele ficou perguntando quanto vocês iam gastar, se não era muito caro, se não seria melhor guardar o dinheiro. Eu lembrava. Na época, achei que fosse preocupação genuína. E tem mais uma coisa, Hilda. A Melissa me procurou no mês passado, perguntando sobre os bens de vocês. Queria saber se vocês tinham muitas economias, se a casa estava quitada. Meu estômago gelou. Por quê? Ela disse que era só para se planejar para cuidar de vocês no futuro. Mas achei estranho ela não perguntar diretamente para vocês. Depois dessa conversa com Harriet, senti como se uma venda tivesse caído dos meus olhos. Comecei a relembrar situações que na época pareciam normais, mas agora ganhavam um significado completamente diferente. Como aquela vez que Damião apareceu em casa no meio da semana, dizendo que estava só passando para ver como vocês estão, mas que acabou ficando 2 horas falando sobre como as pessoas idosas eram vítimas de golpes financeiros, como era importante ter alguém de confiança cuidando do dinheiro. Ou quando ele sugeriu que mudássemos de banco para uma agência mais próxima da casa dele, para ficar mais fácil de ajudar vocês. Na época pensei que fosse gentileza. Agora percebia que era estratégia. Damião começou a visitar mais frequentemente, sempre com papo sobre finanças, sobre nossa segurança, sobre como seria melhor se ele pudesse ter procuração sobre nossas contas só para ajudar com as contas. Cada visita deixava uma sensação estranha no ar, como se ele estivesse estudando nossa casa, avaliando nossos bens com olhos que eu não reconhecia mais. Um dia, ele apareceu com papéis. Mãe, pai, trouxe umas procurações aqui. É só para facilitar. Se vocês precisarem de alguma coisa e não puderem sair de casa, eu resolvo para vocês. Henrique olhou os papéis com desconfiança. Procuração para quê, exatamente? Para tudo. Conta do banco, decisões médicas, venda de imóveis se for necessário. Venda de imóveis? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. É só por precaução, mãe. Vocês não são obrigados a vender nada. Mas se um dia precisarem de dinheiro para um tratamento médico, por exemplo... Henrique dobrou os papéis e os devolveu. Não vamos assinar isso agora, filho. Precisamos conversar entre nós primeiro. O rosto de Damião mudou completamente. Por um segundo, vi algo que nunca havia visto antes. Raiva. Raiva pura. Mas ele se controlou rapidamente e sorriu. Claro, pai, sem pressa, mas não demorem muito. Nunca sabemos o que pode acontecer. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Nunca sabemos o que pode acontecer. Por que isso soou como uma ameaça? Foi então que Henrique começou a agir de forma estranha. Passou a ficar mais tempo no ateliê, trabalhando em silêncio, olhando pela janela com aquela expressão distante que eu conhecia desde o acidente do Ricardo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ele apenas dizia que estava pensando. Uma noite, ele chegou em casa com o rosto pálido. Hilda, preciso te contar uma coisa. O que foi? Ele se sentou pesadamente na cama. Fui ao banco hoje para conferir nossa conta corrente. E aí? Faltam 5.000 reais. Meu coração disparou. Como assim faltam? Alguém fez saques, pequenos, de 500, 1.000 reais, ao longo dos últimos meses, sempre em dinheiro. Mas quem tem acesso à nossa conta? Henrique me olhou com aqueles olhos cansados que eu tanto amava.
Só nós dois. E o Damião. O Damião? Como? Lembra quando ele me ajudou a resolver aquele problema com o cartão no ano passado? Eu dei minha senha para ele fazer uma transferência. Sentei na cama ao lado dele, sentindo o mundo girar. Nosso próprio filho estava roubando de nós. Henrique, o que vamos fazer? Não sei, Hilda. Não sei. E vocês? O que fariam se descobrissem que o próprio filho está roubando de vocês? Nos dias seguintes, decidimos investigar mais. Henrique foi ao banco e pediu o extrato detalhado dos últimos 6 meses. Eram mais de 12 mil reais que haviam desaparecido. Sempre saques pequenos, sempre em dias diferentes, sempre em caixas eletrônicos próximos à casa de Damião. Foi quando tomei coragem de confrontá-lo. Damião, precisamos conversar sobre uma coisa séria. Ele estava na sala, brincando com João no chão. A cena era tão normal, tão familiar, que por um momento duvidei de tudo. O que foi, mãe? Sobre o dinheiro que está faltando na nossa conta. Ele parou de brincar imediatamente. João continuou com os brinquedos, alheio à tensão que se instalou no ambiente. Que dinheiro? 12 mil reais, Damião, em saques pequenos ao longo de 6 meses. Vi quando ele engoliu em seco. Mãe, eu não sei do que você está falando. Você é a única pessoa, além de nós, que tem acesso à conta. Damião se levantou devagar, e pela primeira vez na vida, senti medo do meu próprio filho. Havia algo no jeito que ele me olhava, algo frio e calculista. Você está me acusando de roubo? Eu estou perguntando onde está o dinheiro. João, vai brincar no quintal, disse ele para o filho, sem tirar os olhos de mim. O menino obedeceu, saindo correndo. Quando ficamos sozinhos, Damião deu um passo na minha direção. Era estranho como meu próprio filho, que eu havia carregado no colo, amamentado, ensinado a caminhar, agora me causava medo. Havia algo predatório no jeito que ele se movia, algo que me fazia querer recuar. Mãe, vocês estão ficando velhos. Às vezes esquecem as coisas. Talvez vocês tenham gastado esse dinheiro e não lembrem. Não somos senes, Damião, e não gastamos 12 mil reais sem saber. Não? Então por que a senhora esqueceu de pagar a conta de luz no mês passado? Por que o pai deixou o fogão ligado semana retrasada? Por que a senhora não lembra onde guardou a certidão de casamento na semana passada? Cada palavra era uma lâmina afiada, cortando minha confiança, minha dignidade. Ele estava usando nossos pequenos esquecimentos cotidianos, coisas normais da idade, como armas contra nós. A manipulação era tão sutil e cruel que por um momento até duvidei de mim mesma. Damião, isso não tem nada a ver com 12 mil reais que sumiram da nossa conta bancária. São coisas completamente diferentes. Ele riu, mas era um som frio, sem humor. Mãe, a senhora não percebe o que está acontecendo? Vocês estão perdendo a capacidade de cuidar de si mesmos. É natural, acontece com todo mundo. Por isso eu estava pensando, talvez seja melhor vocês virem morar conosco mesmo. A gente cuida de vocês, cuida do dinheiro de vocês, cuida de tudo, e vocês ficam tranquilos. E se não quisermos? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Damião me olhou por longos segundos, e eu vi nos olhos dele algo que jamais pensei que veria. Frieza absoluta. Como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Não sua mãe. Mãe, ele disse finalmente com uma voz perigosamente calma. Todos queremos o melhor para a família, não é? Às vezes as pessoas mais velhas tomam decisões inadequadas, e aí cabe aos filhos protegê-las dessas decisões. Que tipo de proteção você está sugerindo, Damião? Ele sorriu novamente, aquele sorriso que estava começando a me assombrar. Naquela noite, Henrique e eu mal conseguimos dormir. Ficamos na cama, de mãos dadas no escuro, cada um perdido em seus próprios pensamentos aterrorizantes. A casa que antes era nosso refúgio agora parecia vulnerável, exposta. Cada ruído me fazia sobressaltar, cada sombra na janela me deixava alerta. Henrique, sussurrei no meio da madrugada. Você acha que estamos exagerando? Não sei, amor, mas tenho uma sensação ruim sobre tudo isso. Conversamos até o amanhecer, e foi então que ele me contou algo que mudou absolutamente tudo. Algo que ele havia guardado no peito por 25 anos. Hilda, tem uma coisa sobre o Ricardo que eu nunca te contei. Senti meu sangue gelar nas veias. O quê?
Ele se sentou na cama, passando as mãos pelos cabelos grisalhos, com aquele gesto que eu conhecia tão bem quando ele estava nervoso. Naquele dia que ele morreu, ele havia me procurado na marcenaria de manhã cedo. Chegou agitado, dizendo que precisava conversar comigo sobre algo sério. Sério como? Ele disse que tinha descoberto algo sobre o Damião, algo que o estava deixando sem dormir. Meu coração começou a disparar. Descoberto o quê, Henrique? Henrique respirou fundo, como se as palavras fossem pesadas demais para sair, como se elas tivessem ficado presas em sua garganta por todo esse tempo. O Ricardo disse que há semanas vinha notando que faltava dinheiro da gaveta onde eu guardava o pagamento dos clientes na marcenaria. Pequenas quantias, R$ 50 aqui, 100 ali, sempre deixando alguma coisa para não parecer suspeito. Ele ficou de olho e viu o Damião pegando o dinheiro numa tarde que eu havia saído. Meu Deus, Henrique! E você não sabia de nada disso? Não. O Ricardo queria me contar antes, mas esperou para ter certeza. Naquele dia, ele disse que ia confrontar o irmão, que não podia deixar passar. Mas eu pedi para ele esperar. Disse que eu conversaria com o Damião primeiro, que talvez houvesse uma explicação. E você chegou a conversar? Não tive chance. O Ricardo morreu naquela mesma tarde. As palavras dele ecoaram no quarto como um trovão. Durante 25 anos, eu havia chorado a morte acidental do meu filho mais velho. 25 anos acreditando que Ricardo havia escorregado naquelas pedras molhadas perto da cachoeira. 25 anos pensando que havia sido apenas um acidente terrível, uma fatalidade do destino. Henrique, você está sugerindo que... Não sei o que estou sugerindo, Hilda. Nunca soube ao certo. Mas agora, vendo o que está acontecendo com a gente, o jeito que o Damião está agindo, as mentiras, o dinheiro sumindo, eu não consigo parar de pensar. Por que você nunca me contou isso? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Porque eu tinha medo. Medo de estar enlouquecendo, medo de estar sendo injusto com o Damião. E porque se fosse verdade, eu não saberia como viver com isso. Como você viveria sabendo que um filho matou o outro? Ele não terminou a frase, mas não precisava. A dúvida estava plantada e ela crescia dentro de mim como um tumor. Foi então que Damião apareceu com a proposta da caminhada. Pai, mãe, que tal fazermos um passeio em família no próximo sábado? A gente podia ir até aquelas trilhas perto de São Lourenço. Faz tempo que não fazemos algo assim todos juntos. São Lourenço, perto de onde Ricardo havia morrido. Não sei, filho. Estamos meio velhos para trilhas. Ora, pai, é uma trilha fácil. A Melissa pesquisou tudo. É segura, tem até guias locais. Vai ser bom para vocês respirarem ar puro, saírem um pouco de casa. Melissa acenou entusiasmada. É verdade, tio Henrique. A gente já até comprou equipamentos de segurança. Cordas, mosquetões, tudo certinho. Equipamentos de segurança. Para uma trilha fácil. Henrique e eu nos olhamos. Havia algo muito errado com aquela proposta. Mas como recusar sem parecer paranoicos? Tá bom, concordei. Mas se for muito difícil, a gente volta. Claro, mãe, é só um passeio em família. O sábado amanheceu com um céu nublado, típico das montanhas de Minas no fim do outono. Henrique e eu trocamos olhares preocupados enquanto nos arrumávamos, cada um pensando na mesma coisa. Será que estávamos sendo paranoicos? Será que um passeio em família realmente poderia ser perigoso? Hilda, Henrique sussurrou enquanto eu escovava os cabelos. Leva o celular carregado e não deixa na bolsa. Mantém no bolso. Você acha mesmo que... Não sei o que acho, mas prefiro estar preparado. Às 8 da manhã, Damião chegou com Melissa e as crianças. Eles pareciam animados, normais, até carinhosos. João e Pedro correram para nos abraçar, e por um momento senti que talvez estivéssemos exagerando. Como aquelas crianças doces poderiam ter pais capazes de nos fazer mal? Bom dia, sogros, disse Melissa com aquele sorriso radiante. Que dia lindo para uma trilha, não é? O céu estava fechado, ameaçando chuva. Mas ela falava como se fosse o dia mais ensolarado do ano. Trouxemos lanches, água e até uns equipamentos de segurança, disse Damião, mostrando uma mochila grande.
Cordas, mosquetões, aquelas coisas de escalada. A trilha tem umas partes meio íngremes, mas nada demais. Por que uma trilha fácil precisava de equipamentos de escalada? Pai, mãe, vocês estão prontos? Perguntou Damião, mas havia algo diferente no jeito que ele olhava para nós. Uma frieza que eu havia aprendido a reconhecer. Durante a viagem até São Lourenço, tentei relaxar, mas era impossível. Minha mente não parava de voltar para a conversa da noite anterior, para as revelações sobre Ricardo, para o dinheiro desaparecido. As crianças cantavam no banco de trás, João desafinando propositalmente para fazer Pedro rir. Melissa conversava sobre receitas, falando sobre um bolo de cenoura que queria fazer para o aniversário de João. Era tão normal, tão cotidiano, que quase conseguia me convencer de que estava imaginando coisas. Damião dirigia com cuidado, mas eu notava como seus olhos me observavam pelo retrovisor, estudando nossas reações. Era como se ele estivesse tentando ler nossos pensamentos. Pai, disse ele de repente, o senhor está quieto hoje. Está tudo bem? Henrique sobressaltou, como se tivesse sido acordado de um transe. Estou sim, filho. Só pensando. Pensando no quê? Na vida. Em como o tempo passa rápido. Damião riu, mas era um som estranho. É verdade. Parece que foi ontem que éramos crianças brincando nessas mesmas montanhas. Brincando nessas mesmas montanhas. Onde Ricardo havia morrido. Quase. Tio Henrique, disse Melissa de repente. O senhor já foi nessas trilhas antes? Algumas vezes, quando os meninos eram pequenos, respondeu Henrique, olhando pela janela. Faz muito tempo. E vocês sabem que essa região tem vários acidentes todo ano, né? Pessoas que escorregam, caem de penhascos, disse Damião, observando nossa reação pelo retrovisor. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Por que você está falando isso? É só para vocês ficarem atentos. Tem que pisar firme, se segurar nas cordas de segurança, obedecer às instruções. Às vezes, pessoas mais velhas não têm o equilíbrio que tinham antes. Melissa acenou em concordância. É verdade. A gente leu que na semana passada, um casal de idosos se perdeu por 3 dias nessas montanhas. Por sorte, foram encontrados. Por sorte. A palavra ecoou na minha mente como um aviso. Chegamos ao início da trilha por volta das 10 da manhã. O local era isolado, cercado por mata fechada e com poucas pessoas por perto. Damião havia escolhido uma trilha menos movimentada, longe dos pontos turísticos principais. Por que não fomos para uma trilha mais conhecida? Perguntei. Ora, mãe, assim é mais gostoso, sem multidão, sem barulho, só a família, respondeu Damião, mas seus olhos não sorriam junto com a boca. Os primeiros 20 minutos foram tranquilos, mas eu já estava sentindo o peso da idade. A trilha era mais íngreme do que esperava, e minha respiração ficava ofegante. João e Pedro corriam à frente como cabrinhas da montanha, parando para esperar os adultos alcançarem. Henrique estava ao meu lado, segurando minha mão com força. Sua palma estava suada, e eu podia sentir a tensão em cada músculo do seu corpo. Ele olhava constantemente para trás, onde Damião e Melissa caminhavam conversando em voz baixa. Hilda, ele sussurrou no meu ouvido. Eles estão planejando alguma coisa. Posso sentir. Continuamos subindo. A trilha se tornava mais difícil a cada passo, com pedras soltas e trechos onde o caminho beirava precipícios que me davam vertigem. E aí, como vocês estão se sentindo? Perguntou Melissa, se aproximando de nós com aquela solicitude exagerada que estava começando a me incomodar. Bem, obrigada, respondi, mas minha respiração estava claramente ofegante. Ótimo, porque ainda temos 1h30 de caminhada pela frente, disse Damião, consultando o celular. E a parte mais bonita é lá em cima, no mirante. Vai valer cada passo. 1h30. Meu coração afundou. Para pessoas da nossa idade, numa trilha íngreme como aquela, 1h30 era uma eternidade. Por que eles não haviam mencionado que seria tão longa? Por que não trouxeram água suficiente? Por que escolheram logo o dia mais quente da semana? Damião, disse Henrique, parando para descansar contra uma árvore. Talvez seja melhor voltarmos. Sua mãe não está acostumada com isso, e eu também não estou mais nos meus 20 anos. Pai, a gente veio até aqui. Seria uma pena desistir agora, não acham?
Vamos devagar, sem pressa. A vista lá de cima vale a pena, eu prometo. É espetacular. Havia algo na insistência dele que me deixou profundamente alarmada. Era como se ele precisasse desesperadamente que chegássemos lá em cima, como se fosse fundamental para algum plano que só ele conhecia. Seus olhos brilhavam com uma determinação que não tinha nada a ver com admirar paisagens. Continuamos caminhando. A cada passo, eu sentia que estávamos nos afastando mais da civilização, entrando numa parte da montanha onde ninguém nos ouviria gritar. E vocês já sentiram que estavam caminhando direto para o perigo, mas não conseguiam parar? Aos poucos, Damião e Melissa começaram a se comportar de forma estranha. Eles sussurravam entre si, sempre alguns metros atrás de nós, como se estivessem tramando algo. Quando eu olhava para trás, eles paravam de conversar e sorriam. João, Pedro, venham aqui perto dos avós, chamei as crianças, que estavam se distanciando. Deixa eles brincarem, mãe, disse Damião. Eles conhecem bem essas trilhas. Conhecem bem? Era a primeira vez que víamos eles nesse lugar. Foi quando chegamos a uma parte da trilha onde o caminho se dividia. Uma placa indicava 2 direções: Mirante, 30 minutos, e Cachoeira, 45 minutos. Vamos pelo Mirante, disse Damião imediatamente. Eu preferiria a Cachoeira, disse Henrique. É mais fácil e tem água para descansarmos. Não, pai. O Mirante é muito mais bonito. Confiem em mim. Ele não estava pedindo nossa opinião. Estava decidindo por nós. Seguimos pela trilha do Mirante, que se tornou ainda mais íngreme e perigosa. O caminho estava escorregadio por causa da umidade, e algumas partes passavam bem perto de barrancos fundos. Cuidado aqui, disse Melissa, me oferecendo a mão para atravessar uma passagem estreita. É um pouco perigoso. Perigoso. Tudo estava ficando perigoso. Foi quando chegamos ao mirante que entendi que havíamos caído numa armadilha. O local era absolutamente isolado, com um penhasco de pelo menos 30 metros de altura. A vista era realmente bonita, mas não havia ninguém por perto. Nenhum outro turista, nenhum guia, ninguém que pudesse nos ajudar se algo acontecesse. Nossa, que vista incrível! Disse Melissa, mas ela estava olhando para nós, não para a paisagem. João, Pedro, vocês querem brincar ali naquelas pedras? Disse Damião, apontando para um local a uns 50 metros de distância. Mas fiquem longe da beirada, viu? As crianças saíram correndo, felizes por poderem brincar depois de tanto tempo caminhando. E foi aí que Henrique fez algo que mudou tudo. Sem que eu percebesse, ele havia ligado o gravador do celular e o deixou no bolso da jaqueta, com o microfone voltado para fora. Pai, mãe, agora que estamos sozinhos, precisamos conversar sério, disse Damião, se posicionando entre nós e o caminho de volta. Melissa se moveu para o outro lado, fechando nossa possível rota de fuga. Conversar sobre o quê? Perguntei, mas minha voz saiu trêmula. Sobre vocês assinarem aqueles papéis que eu trouxe na semana passada. Damião, nós já dissemos que não queremos. Mãe, ele me interrompeu, dando um passo na nossa direção. Vocês não entenderam. Não é uma escolha. Senti meu sangue gelar. Como assim não é uma escolha? Vocês estão ficando senes, têm gastos irresponsáveis, esquecem de pagar contas, deixam o fogão ligado, não podem mais cuidar de si mesmos nem do próprio dinheiro. Isso não é verdade e você sabe, disse Henrique, se colocando na minha frente. Damião riu, mas era um som frio, cruel. Pai, você nem desconfia, mas eu conheço vocês melhor do que vocês mesmos. Sei exatamente quanto dinheiro vocês têm. Sei sobre a casa, sei sobre as economias. E sei que precisam de ajuda para administrar tudo isso. E se não quisermos sua ajuda? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Damião e Melissa se olharam, como se estivessem se comunicando sem palavras. Mãe, às vezes acidentes acontecem, disse Melissa, com aquela voz doce que agora soava como veneno. Especialmente com pessoas idosas que se aventuram em trilhas perigosas. Que tipo de acidentes? Perguntou Henrique, mas eu sabia que ele já havia entendido, assim como eu. O tipo que aconteceu com o Ricardo há 25 anos, disse Damião, e o mundo parou. O quê? Ele havia dito isso em voz alta? Meu coração literalmente parou de bater por alguns segundos,
e senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés, mesmo antes da queda real. Henrique ficou branco como papel e vi suas mãos tremerem. O que você disse? Você ouviu bem, pai. O Ricardo não morreu num acidente. Nunca foi um acidente. Minhas pernas ficaram bambas e precisei me apoiar numa pedra para não cair. 25 anos. 25 anos de mentiras, 25 anos de luto por uma morte que não havia sido acidental, 25 anos consolando Damião, abraçando ele, dizendo que não foi culpa de ninguém, que às vezes coisas ruins simplesmente acontecem. Damião, sussurrei, minha voz saindo como um gemido. O que você está dizendo? Ele se aproximou mais, e por um momento vi nele não o homem de 45 anos que ele era, mas o menino de 20 que estava com Ricardo naquele dia fatal. Só que agora eu via a verdade nos seus olhos. O Ricardo descobriu que eu estava pegando dinheiro da marcenaria. Não muito, só o que eu precisava. Uns trocados aqui e ali que o pai nunca ia notar. Mas o Ricardo ficou de olho em mim, me seguindo, me vigiando como se eu fosse um criminoso comum. Você era, explodiu Henrique. Você estava roubando. Eu estava sobrevivendo, gritou Damião, e sua máscara de filho carinhoso finalmente caiu completamente. Vocês nunca entenderam. O Ricardo era o filho perfeito, o que ia herdar a marcenaria, o que ia se casar com a filha do doutor, o que tinha futuro garantido. E eu? Eu era só o irmão mais novo que nunca ia ser nada na vida. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, não só de medo, mas de uma dor profunda que eu nunca havia sentido antes. Era como se estivessem me contando que nunca conheci realmente meu próprio filho. Ele me confrontou naquele dia, continuou Damião, sua voz ganhando um tom de revolta que me arrepiou. Chegou todo prepotente na trilha, dizendo que sabia de tudo, que ia contar para vocês, que eu era uma decepção para a família. Disse que eu sempre fui um ladrão, que sempre soube que eu não prestava, que nunca seria nada na vida. Ricardo nunca diria uma coisa dessas, chorei. Ele te amava. Vocês eram irmãos. Eram? Damião riu, um som amargo e cruel. Ele não me amava, mãe. Ele me tolerava. Sempre fui a sombra dele, sempre fui o segundo plano. E naquele dia, ele finalmente ia me destruir de vez. Melissa se aproximou e pôs a mão no ombro do marido, como se estivesse consolando uma vítima em vez de um assassino. Conta pra eles como foi, amor, disse ela com aquela voz doce que agora me dava náuseas. A gente estava discutindo na beirada daquela cachoeira, continuou Damião, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e prazer em nos contar aquela verdade terrível. Ele disse que ia contar tudo para vocês naquele mesmo dia quando chegasse em casa. Disse que eu precisava aprender a ser um homem, que precisava parar de ser um parasita. E aí? Sussurrou Henrique, embora eu soubesse que ele não queria realmente ouvir a resposta. E aí eu empurrei ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pelo barulho distante de João e Pedro brincando. Não foi um acidente, não foi legítima defesa, não foi um escorregão. Eu olhei nos olhos do meu próprio irmão e empurrei ele com todas as forças que eu tinha. E sabe qual foi a melhor parte? Eu não queria saber. Queria cobrir os ouvidos, queria acordar desse pesadelo, queria voltar no tempo e nunca ter vindo nessa trilha maldita. A melhor parte foi ver a expressão de surpresa no rosto dele quando ele percebeu o que estava acontecendo. Por um segundo, só um segundo, ele entendeu que o irmão que ele tanto desprezava era capaz de matá-lo. Você é um monstro, disse Henrique, sua voz rouca de choque e dor. Eu sou um sobrevivente, retrucou Damião. E depois que aconteceu, percebi que talvez fosse melhor assim. O Ricardo sempre foi o filho perfeito, né? O preferido. Com ele fora do caminho, eu poderia finalmente ser o filho que vocês mereciam. E não é que deu certo? Durante 25 anos, eu fui o melhor filho que vocês poderiam ter pedido. O Ricardo era um bom menino, chorei. O Ricardo era um dedo duro, e agora vocês estão fazendo a mesma coisa que ele fez. Questionando minhas decisões, duvidando de mim, ameaçando nossa família com suas bobagens sobre doações para a igreja. Henrique deu um passo para trás, mas estávamos na beirada do penhasco. Não havia para onde ir. Damião, nós somos seus pais,
disse Henrique. Não podemos resolver isso conversando? Não, pai. Vocês tiveram sua chance. Na semana passada, quando eu trouxe os papéis, vocês escolheram ser teimosos. Melissa se aproximou por trás. É como eu disse para o Damião. Às vezes, acidentes são a única solução. Foi quando entendi que eles realmente iam nos matar. Espera! Gritei. E as crianças? João e Pedro são nossos netos. As crianças vão ficar bem, disse Melissa. Elas vão herdar tudo que era para ser delas mesmo, sem vocês atrapalhando com testamentos bobos e doações desnecessárias. Vocês planejaram tudo isso, sussurrou Henrique. Óbvio que planejamos, disse Damião. Acham que fomos amadores como com o Ricardo? Desta vez vai ser perfeito. Vocês escorregaram na trilha, caíram do penhasco. Um acidente trágico com um casal de idosos aventureiros. Ele fez uma pausa, saboreando nossa expressão de horror. A parte boa é que vocês nem vão sofrer muito. É só um empurrão rápido, e depois, acabou. Bem melhor do que definhar numa casa de repouso. Por favor, implorei. Nós somos seus pais. Vocês eram meus pais quando me amavam incondicionalmente. Agora são apenas obstáculos. Foi então que aconteceu tudo muito rápido, mas ao mesmo tempo pareceu acontecer em câmera lenta. Damião veio na nossa direção com os braços estendidos, não mais fingindo ser o filho amoroso. Seu rosto estava contorcido numa expressão de ódio puro, como se fôssemos inimigos mortais em vez de seus pais. Melissa veio por trás, tentando me cercar, seus olhos frios como os de uma cobra prestes a atacar. Damião, por favor! Gritei uma última vez. Somos seus pais, nós te amamos. Amavam, ele corrigiu, continuando a avançar. Vocês me amavam quando eu era conveniente. Henrique reagiu por puro instinto de sobrevivência. Mesmo aos 70 anos, ainda tinha reflexos de uma vida inteira trabalhando com as mãos, lidando com ferramentas pesadas, madeira rebelde. Quando Damião estendeu os braços para nos empurrar, Henrique agarrou o pulso do filho com uma força que eu não sabia que ele ainda possuía. Se você quer nos matar, disse Henrique com uma voz que eu nunca havia ouvido antes, cheia de uma determinação desesperada, vai ter que vir conosco. E puxou. O movimento foi tão inesperado que Damião perdeu o equilíbrio completamente. Melissa, que estava atrás de mim, foi arrastada no movimento quando tentou agarrar Damião. Os 4 caímos juntos do penhasco. A sensação da queda foi indescritível. Primeiro veio o momento de silêncio absoluto, quando meu cérebro simplesmente se recusou a processar o que estava acontecendo. Depois veio o vento cortando meu rosto, o som dos nossos gritos ecoando pelas montanhas, a sensação de que meu estômago havia subido para a garganta. Vi o céu nublado girando acima de mim. Senti os galhos das árvores arranhando meus braços. Ouvi Damião e Melissa gritando junto conosco. Por alguns segundos eternos, tive certeza de que ia morrer. Pensei em Ricardo. Pensei na vida que eu e Henrique havíamos construído juntos. Pensei nos netos que ficariam órfãos. Mas não morri. Caímos numa saliência rochosa a uns 10 metros abaixo da beirada do penhasco. Era uma pequena plataforma natural, coberta de terra úmida e folhas acumuladas pela chuva, que quebrou nossa queda de forma milagrosa. Não era o fundo do abismo que estávamos vendo lá de cima, mas uma formação rochosa que salvou nossas vidas. A dor foi imediata e intensa. Senti algo estalar nas costelas quando bati nas pedras, e um líquido quente começou a escorrer pela minha testa. Tudo em mim doía, desde as pontas dos dedos até o último fio de cabelo. Mas eu estava viva. Henrique caiu a poucos centímetros de mim, gemendo baixinho. Podia ver que ele estava ferido, mas consciente. Damião e Melissa caíram a alguns metros de distância, também gemendo de dor, mas visivelmente em melhor estado que nós. Foi quando Henrique, com uma lucidez que me salvou a vida, sussurrou no meu ouvido a frase que mudou tudo. Não se mexa, finja que está morta. Entendi imediatamente. Se eles percebessem que estávamos vivos, terminariam o trabalho. Nossa única chance era fazê-los acreditar que a queda havia resolvido o problema deles. Controlar a respiração foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada fibra do meu ser gritava para me mover, para gemer de dor, para procurar ajuda.
Mas as palavras de Henrique ecoavam na minha mente. Finja que está morta. Nossa vida dependia disso. Ficamos imóveis por alguns minutos, que pareceram horas. Ouvia Damião e Melissa se mexendo, gemendo, tentando se levantar. O som das pedras se movendo quando eles se apoiavam para se erguer me fazia querer olhar, mas forcei meus olhos a permanecerem fechados. Merda, Damião, minha perna está doendo muito. Ouvi Melissa sussurrar. Shh, fala baixo. Deixa eu ver se eles estão. Se deu certo. Senti passos se aproximando de nós. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que iam ouvir. Damião parou bem ao meu lado e senti sua respiração quando ele se abaixou para nos examinar. Hilda? Ele sussurrou. Pai? Henrique não respondeu. Eu não respondi. Mantivemos os olhos fechados, a respiração quase imperceptível. Tem pulso? Perguntou Melissa, se aproximando mancando. Senti Damião pôr os dedos no meu pescoço, procurando minha artéria. Sua mão estava tremendo. Fiz o maior esforço da minha vida para manter o pulso fraco, quase imperceptível. Está bem fraquinho, ele disse depois de alguns segundos. E o pai? Ele se moveu para Henrique, repetindo o processo. O dele também está quase parando. Eles vão morrer? Perguntou Melissa, e havia uma esperança terrível na voz dela que me deixou nauseada. Acho que sim, a queda foi feia. E na idade deles, vamos esperar um pouco para ter certeza. Eles se afastaram alguns metros e se sentaram numa pedra, observando nossas formas imóveis. Foi quando começaram a conversar, e cada palavra que ouvi foi como uma punhalada no coração. Você acha que devíamos, sei lá, ajudar eles a morrer mais rápido? Sussurrou Melissa. Não precisa. Olha como eles estão respirando. Não vai demorar muito. E se alguém vier aqui? Ninguém vem, amor. Eu pesquisei essa trilha. É isolada, e ainda vai demorar umas 3 horas até as crianças começarem a perguntar onde a gente está. Quando chegar a noite e não voltarmos, elas vão ficar preocupadas e chamar a polícia. Mas aí já vai ser tarde demais. Melissa riu baixinho, um som que me fez tremer por dentro. Você pensou em tudo mesmo. Claro que pensei. Não posso repetir os erros do Ricardo. Conta para mim de novo como foi com ele. Eu gosto quando você conta. Damião suspirou, como se estivesse relembrando um momento agradável em vez do assassinato do próprio irmão. O Ricardo sempre foi metido. Desde pequeno, sempre quis ser o xerife da família. Naquele dia, ele chegou na trilha todo importante, dizendo que tinha evidências contra mim, que ia mostrar para os nossos pais que eu estava roubando dinheiro. E você não estava? Estava, mas era pouco. Uns R$ 500 aqui, 1.000 ali. O pai nunca ia notar. Mas o Ricardo ficou obcecado, seguindo cada movimento meu, anotando as datas, juntando provas como se fosse um detetive. Que nojento! Pois é, e naquele dia ele disse a frase que selou o destino dele. Damião, você sempre foi uma decepção para esta família, mas agora você vai ter que enfrentar as consequências, como se ele fosse o juiz da minha vida. Henrique se contraiu imperceptivelmente ao meu lado. Eu sabia que ele estava ouvindo cada palavra, sentindo a mesma dor que eu. E aí você empurrou ele? Primeiro eu tentei conversar. Disse que ia devolver o dinheiro, que nunca mais ia fazer aquilo. Mas ele riu na minha cara. Disse que eu sempre fui assim, sempre tentando me livrar das consequências dos meus atos com lágrimas e promessas falsas. Ele merecia mesmo. É o que eu sempre digo. O Ricardo se achava melhor que todo mundo. Quando eu empurrei ele, a última coisa que vi foi aquela expressão de surpresa idiota no rosto dele. Como se não acreditasse que o irmãozinho fracassado fosse capaz de fazer aquilo. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto, misturando-se com o sangue dos ferimentos. Cada palavra era uma tortura, mas eu precisava ouvir. Precisava saber a verdade toda. E depois você virou o filho perfeito. Exato. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Os dois ficaram tão destruídos com a morte do Ricardo que eu virei o centro das atenções. Todo o amor que eles tinham pelo filho perfeito se transferiu para mim. Durante 25 anos, eu fui o filho que eles sempre quiseram. Até eles começarem a complicar com o testamento. Pois é, não sei o que deu neles.
De repente, começaram com essas ideias bobas de doar dinheiro para a igreja, de deixar parte da herança para a caridade. Como se o dinheiro que eles juntaram a vida inteira não fosse nosso por direito. E descobrindo que você estava pegando dinheiro da conta deles, foi azar meu. Eu tomo cuidado há anos, sempre pequenas quantias. Mas o pai foi conferir os extratos detalhados e descobriu. A partir daí, ficou impossível. Pelo menos agora acabou. Com eles mortos, você herda tudo automaticamente. E as crianças também. João e Pedro vão ter uma vida muito melhor com a herança dos avós do que com aqueles testamentos complicados que eles queriam fazer. Senti vontade de vomitar. Eles estavam falando da nossa morte, da herança dos nossos netos, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Damião, disse Melissa depois de alguns minutos, você não sente nada? Nem um pouquinho de remorso? Por quê? Eles eram velhos, Melissa. Iam morrer em alguns anos mesmo. Eu só acelerei o processo, e agora João e Pedro vão crescer com estabilidade financeira, vão poder estudar nas melhores escolas, vão ter um futuro garantido. E nós também. E nós também. Olha, amor, eu sei que no começo você ficou chocada quando eu contei sobre o Ricardo, mas você entendeu que às vezes a gente precisa fazer escolhas difíceis pela família. Entendi sim. E hoje eu ajudei. Somos parceiros em tudo agora. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Eu aproveitei para tentar avaliar meus ferimentos sem me mover. Sentia dor nas costelas, na cabeça, no braço esquerdo. Mas nada parecia quebrado gravemente. Henrique respirava de forma regular ao meu lado, então ele também devia estar conseguindo se controlar. Eles ainda estão respirando? Perguntou Melissa. Vou ver. Damião se aproximou novamente. Desta vez, ele ficou mais tempo checando nosso pulso. O da mãe está bem fraquinho. O do pai também. Não vai demorar. Que horas são? 12:00 e pouco. Vamos esperar mais 1 hora para ter certeza. 1 hora. Precisávamos aguentar fingir que estávamos mortos por mais 1 hora, ouvindo nosso próprio filho planejar nossa morte e celebrar nosso sofrimento. Damião, você acha que alguém pode suspeitar de alguma coisa? De quê? Vai ser um acidente. Casal de idosos em trilha perigosa escorregaram e caíram do penhasco. Acontece todo ano nessas montanhas. E se alguém perguntar por que a gente demorou tanto para pedir ajuda? A gente vai dizer que desmaiou também na queda, que só acordou depois de algumas horas, vai ter ferimentos para provar. Você pensou em tudo mesmo. Precisava pensar. Não podia correr o risco de dar errado como na primeira vez. O que você quer dizer? Com o Ricardo, foi no impulso. Eu não havia planejado nada, foi na emoção. Desta vez não. Desta vez eu pensei em cada detalhe. Por isso você escolheu esta trilha específica? Exato. Pesquisei durante semanas. Trilha isolada, penhasco alto, histórico de acidentes. Perfeito. E os equipamentos de escalada que você trouxe? Para dar autenticidade. Vai parecer que a gente tentou salvá-los, mas não conseguiu. Cada palavra era uma revelação sobre o nível de planejamento, sobre a frieza calculista do meu próprio filho. Ele havia pensado em tudo, estudado tudo, preparado cada detalhe da nossa morte. Melissa, você tem certeza de que está preparada para isso? Quando chegarem os bombeiros, a polícia, vai ter interrogatório. Você vai conseguir fingir que está em choque? Vou sim. Já treinei na frente do espelho. Vou chorar, vou ficar histérica, vou dizer que tentamos salvar eles, mas não conseguimos. Perfeito. E lembra do que conversamos sobre o comportamento das crianças? Sim. Se elas perguntarem alguma coisa estranha, a gente diz que estão em choque, que crianças reagem de forma diferente ao trauma. Eles haviam pensado até nos nossos netos. Caso João e Pedro falassem alguma coisa que pudesse comprometer a versão deles, já tinham uma explicação pronta. E sobre o dinheiro? Quando você vai começar a movimentar? Devagar. Primeiro vou esperar o enterro, o luto. Depois, algumas semanas, vou começar a resolver as pendências financeiras. Venda da casa, transferência das contas, essas coisas. Quanto você acha que eles têm ao todo? Entre a casa, as economias, os investimentos, uns 800 mil reais. Talvez mais. 800 mil reais. Era por isso que nosso filho havia planejado nossa morte.
Por dinheiro. E vocês conseguem imaginar descobrir que valem menos que uma conta bancária para o próprio filho? Damião, só uma coisa me incomoda. O quê? E se eles não morrerem? E se alguém encontrar eles ainda vivos? Não vai acontecer. Mas se acontecer, a gente diz que eles bateram a cabeça na queda, que estão confusos, que estão falando besteira por causa do trauma. E se eles insistirem? Damião ficou em silêncio por alguns segundos. Quando falou, sua voz tinha uma frieza que me arrepiou até os ossos. Aí a gente vai ter que improvisar. Improvisar como? Do mesmo jeito que eu improvisei com o Ricardo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo Melissa parecia ter entendido a gravidade do que ele havia dito. Você mataria eles mesmo se eles sobrevivessem à queda? Se for necessário para proteger nossa família, sim. Foi nesse momento que ouvi algo que mudou tudo. Vozes, ao longe. Oi, tem alguém aí embaixo? Bombeiros. Alguém havia percebido nossa ausência e chamado ajuda. Merda, sussurrou Damião. Não era para ter vindo ninguém ainda. O que a gente faz? Calma. Vamos seguir o plano. Eles vão nos encontrar feridos. Vão encontrar meus pais mortos, ou quase mortos, e vamos contar nossa versão. Aqui embaixo! Gritou Damião, mudando completamente o tom de voz. Socorro! Meus pais caíram! Em poucos minutos, escutei o som de cordas sendo lançadas, equipamentos descendo, vozes de bombeiros se organizando para o resgate. Senhor, consegue me ouvir? Gritou uma voz masculina lá de cima. Consigo. Somos 4 pessoas aqui embaixo. Eu e minha esposa estamos feridos, mas conscientes. Meus pais, acho que eles estão muito mal. Vamos descer agora. Fiquem calmos. Em poucos minutos, 2 bombeiros desceram de rapel até nossa saliência rochosa. Mantive os olhos fechados, a respiração quase imperceptível, enquanto ouvia Damião representar o papel de filho desesperado. Por favor, salvem meus pais. Eles caíram primeiro, bateram a cabeça. Não respondem há muito tempo. Um dos bombeiros se ajoelhou ao meu lado. Senti suas mãos experientes verificando meu pulso, minha respiração, examinando meus ferimentos. Esta senhora está viva, mas bem debilitada. Vamos precisar subi-la com urgência. O outro bombeiro estava examinando Henrique. Este senhor também está vivo, mas o pulso está muito fraco. Vamos levar os 2 para o hospital imediatamente. E eles vão ficar bem? Perguntou Damião, fingindo preocupação. Vamos fazer tudo o que for possível. Enquanto os bombeiros preparavam os equipamentos para nos subir, ouvi Damião sussurrar no ouvido de Melissa. Lembra do que combinamos. Nós caímos junto, desmaiamos, só acordamos há pouco tempo. Entendi. Quando me levantaram na maca, foi a coisa mais difícil do mundo continuar fingindo estar inconsciente. Cada movimento causava dor, mas eu sabia que nossa vida ainda dependia de manter a farsa. Durante a subida de volta ao topo do penhasco, escutei Damião contando sua versão para os bombeiros. A gente estava admirando a vista quando minha mãe escorregou. Meu pai tentou segurá-la, mas acabou perdendo o equilíbrio também. Eu e minha esposa tentamos ajudar, mas acabamos caindo junto. Desmaiamos na queda e só acordamos há pouco tempo. Vocês tiveram sorte de cair nessa saliência, disse um dos bombeiros. Se tivessem caído direto no fundo, não teriam sobrevivido. É um milagre, concordou Damião. Só espero que meus pais fiquem bem. Mentiroso. Mentiroso até o último segundo. No topo do penhasco, fui colocada numa ambulância junto com Henrique. Ouvi Damião conversando com os paramédicos, perguntando para qual hospital íamos ser levados, dizendo que seguiria de carro com a esposa. Foi durante o trajeto para o hospital que tomei uma das decisões mais importantes da minha vida. Não podia mais fingir estar inconsciente indefinidamente. Mas também não podia contar a verdade ainda, não até ter certeza de que estava segura. Precisava de um aliado, alguém em quem pudesse confiar. Foi quando senti a mão da paramédica checando meus sinais vitais que sussurrei bem baixinho, apenas movendo os lábios. Preciso falar com polícia. Ela se inclinou sobre mim, franzindo as sobrancelhas. A senhora disse alguma coisa? Abri os olhos pela primeira vez em horas, olhando diretamente nos olhos dela. Por favor, sussurrei. Não deixe. Meu filho,
Saber que estou consciente. A paramédica, uma mulher de uns 40 anos com olhos inteligentes, entendeu imediatamente que algo estava muito errado. Pode deixar comigo, ela sussurrou de volta. Qual é seu nome? Hilda. Dona Hilda, meu nome é Inês. A senhora está segura agora. Vou cuidar para que fique protegida no hospital. Aquelas palavras foram como um bálsamo na minha alma torturada. Finalmente, tinha alguém do meu lado. E meu marido? Ele também está vivo, mas ainda inconsciente. Vamos cuidar dele. Por favor, não deixe nosso filho ficar sozinho conosco. Entendi. Pode confiar em mim. O resto da viagem ao hospital passou num borrão. Mantive os olhos fechados, mas minha mente estava correndo, planejando o que falar, como contar a verdade, como garantir que Damião e Melissa não escapassem impunes. Quando chegamos ao Hospital Santa Casa de São Lourenço, Inês cumpriu sua promessa. Enquanto eu era levada para o quarto, ouvi ela conversando com a equipe médica. Esta paciente pode estar mais consciente do que parece. Sugiro que mantenham visitas restritas até ela estar totalmente estabilizada. Entendido. E os familiares? Eles também se feriram na queda. Estão sendo atendidos no pronto-socorro. Podem visitá-la depois que passarem pela avaliação médica. Perfeito. Isso me daria tempo para me organizar, para pensar em como contar toda a verdade sem soar como uma velha confusa com traumatismo craniano. Quando finalmente fiquei sozinha no quarto, com apenas Inês por perto, abri os olhos completamente pela primeira vez desde a queda. Dona Hilda, como a senhora está se sentindo? Com dor, mas viva. Obrigada por me ajudar. De nada. Agora me conta. O que realmente aconteceu naquela trilha? E foi então que comecei a contar toda a verdade. Cada palavra doía ao sair. Cada lembrança era como uma ferida sendo reaberta. Mas eu sabia que precisava falar. Precisava que alguém soubesse que meu filho havia tentado nos matar por dinheiro, que havia matado o próprio irmão 25 anos atrás, que nada do que havíamos vivido nas últimas décadas havia sido real. Contar toda a verdade para Inês foi como abrir uma ferida que havia sido costurada por 25 anos. Cada palavra saía misturada com lágrimas. Cada revelação me fazia reviver a dor de descobrir que o filho que eu tanto amava era um assassino. Dona Hilda, disse Inês quando terminei, segurando minha mão com firmeza. A senhora precisa falar com a polícia o quanto antes. Essa história não pode ficar só entre nós. Mas quem vai acreditar? Vão pensar que bati a cabeça na queda, que estou delirando. Não se preocupe com isso. Eu vou testemunhar que a senhora estava lúcida quando me contou tudo. E além disso, eles terão que investigar. Tentativa de homicídio não é brincadeira. Foi quando ela me lembrou de algo crucial. Dona Hilda, a senhora disse que o marido gravou a conversa no celular. Onde está o aparelho dele? Meu coração disparou. Deve estar com os pertences que trouxeram da trilha. Se a gravação ainda estiver lá, seria a prova definitiva. Vou conversar com o médico e chamar a polícia agora mesmo. 2 horas depois, o investigador Johnson da Polícia Civil de São Lourenço estava no meu quarto. Um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados de quem já viu muita coisa ruim na vida. Dona Hilda, meu nome é investigador Johnson. A enfermeira me contou uma história bastante perturbadora. A senhora tem certeza de que quer fazer essa denúncia? Tenho certeza. Meu filho tentou nos matar hoje e matou meu outro filho há 25 anos. Ele sentou numa cadeira ao lado da cama, pegou um caderno e começou a anotar tudo o que eu dizia. Contei novamente toda a história, desde o dinheiro desaparecido até a confissão de Damião no penhasco. A senhora disse que o marido gravou a conversa? Sim. Ele ligou o gravador do celular quando chegamos no mirante. Deve ter gravado tudo. Vamos verificar. Os pertences de vocês estão na recepção. Se essa gravação existir, será fundamental para o caso. O investigador saiu e voltou 20 minutos depois com o celular de Henrique. Dona Hilda, tenho boas notícias. O celular estava protegido numa capa à prova d'água e a gravação está aqui. 43 minutos de áudio que confirmam exatamente o que a senhora me contou. Lágrimas de alívio escorreram pelo meu rosto. Henrique, mesmo inconsciente, havia nos salvado. O que acontece agora?
Agora vamos prender seu filho e sua nora. Eles ainda estão no hospital sendo medicados, o que facilita as coisas, e vou reabrir a investigação sobre a morte do Ricardo. Depois de 25 anos? Crime de homicídio não prescreve, Dona Hilda. Se conseguirmos provar que foi assassinato, seu filho vai responder por 2 crimes. 2 horas depois, ouvi uma comoção no corredor. Vozes altas, protestos, o som de algemas. Damião e Melissa estavam sendo presos. Isso é um absurdo, ouvia Damião gritando. Meus pais bateram a cabeça na queda. Estão confusos, não sabem o que estão falando. Mas era tarde demais. As provas estavam todas lá. A gravação, meu depoimento, a investigação bancária que mostraria os roubos e agora a reabertura do caso Ricardo. Inês entrou no quarto alguns minutos depois. Eles foram presos. O investigador disse que vão para a delegacia agora e depois para o presídio. Não vão conseguir fiança. E as crianças? João e Pedro estão com a irmã da Melissa. O conselho tutelar já foi acionado. A senhora não precisa se preocupar com eles por enquanto. 3 dias depois, Henrique finalmente acordou. Quando abri os olhos de manhã e vi ele me olhando da cama ao lado, foi o momento mais emocionante da minha vida. Hilda, ele sussurrou com a voz rouca. Conseguimos? Conseguimos, amor. Eles foram presos. A gravação que você fez salvou nossas vidas. Ele fechou os olhos aliviado. Eu sabia que tinha que gravar. Alguma coisa me dizia que íamos precisar de provas. Você se lembra de tudo? Lembro de cada palavra que ele disse. Sobre o Ricardo, sobre o dinheiro, sobre os planos deles. 25 anos acreditando que foi um acidente. Nós choramos juntos naquela manhã. Choramos pelo Ricardo, por nós mesmos, pela família que pensávamos ter, mas que nunca existiu realmente. Nos dias seguintes, a história ganhou os jornais locais. Filho tenta matar pais por herança em Minas Gerais. Casal de idosos escapa de tentativa de homicídio. Homem confessa assassinato do irmão após 25 anos. A investigação sobre a morte do Ricardo avançou rapidamente. Com a confissão gravada, a polícia reabriu o caso e encontrou inconsistências no depoimento original de Damião. Testemunhas que na época não haviam sido ouvidas confirmaram que os irmãos estavam discutindo naquele dia. 1 mês depois, ainda no hospital nos recuperando, recebemos a visita do advogado da família. Dona Hilda, Sr. Henrique, tenho novidades sobre o caso. Damião e Melissa foram indiciados por tentativa de homicídio duplamente qualificada e formação de quadrilha. Ele também foi indiciado pelo assassinato do Ricardo. Qual é a pena para isso tudo? Se forem condenados, podem pegar entre 30 e 40 anos de prisão. Dificilmente sairão da cadeia. 40 anos. Damião tinha 45 anos. Sairia da prisão como um homem muito velho, se é que sairia. E os nossos netos? Sobre isso, temos uma situação delicada. A irmã da Melissa não quer ficar com as crianças permanentemente. O conselho tutelar está considerando colocá-los para a adoção. Henrique e eu nos olhamos. Mesmo depois de tudo que havíamos passado, João e Pedro eram nossos netos. Eram inocentes em toda essa história. Nós queremos ficar com eles, disse Henrique. Vocês têm certeza? Considerando a idade de vocês, os problemas de saúde após o acidente? Tenho certeza, respondi. Eles são nossos netos, não têm culpa do que os pais fizeram. O processo de adoção levou 3 meses. Durante esse tempo, João e Pedro nos visitavam no hospital e depois em casa, quando finalmente recebemos alta. No início, eles estavam confusos, traumatizados com a prisão dos pais. Mas aos poucos, foram se adaptando. Lembro do primeiro dia que eles voltaram para casa conosco. João entrou devagar, olhando tudo como se fosse a primeira vez, embora tivesse crescido naqueles cômodos. Pedro correu direto para o quintal, como sempre fazia quando era pequeno. Vovó, disse João me puxando pela manga da blusa. A casa está diferente. Era verdade. Henrique e eu havíamos retirado todas as fotos onde Damião aparecia. Guardamos as de Ricardo, mas as que mostravam nossa família feliz com Damião sorrindo no meio foram para uma caixa no sótão. Talvez um dia os meninos quisessem vê-las, mas não agora. É porque estamos começando uma nova história aqui, meu amor,
Respondi, acariciando seus cabelos. Uma história só nossa. Foi João quem fez a pergunta que eu mais temia, numa tarde de domingo, enquanto fazíamos biscoitos na cozinha. Vovó, por que o papai e a mamãe estão presos? Pedro parou de mexer a massa e olhou para mim, esperando a resposta que não sabia como dar. Sentei com eles na mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes havíamos conversado sobre coisas simples da vida. Agora precisava explicar algo que nem eu mesma conseguia compreender completamente. Meus amores, o papai e a mamãe fizeram coisas muito erradas, coisas que machucaram outras pessoas. Machucaram vocês? Perguntou João, seus olhos castanhos, tão parecidos com os meus, cheios de uma seriedade que não deveria existir numa criança de 8 anos. Sim, eles tentaram machucar o vovô e eu. Por quê? A pergunta saiu num sussurro. Como explicar para uma criança que o pai dela tentou matar os próprios pais por dinheiro? Como dizer que o amor que eles sentiam pelos pais havia sido construído sobre mentiras e manipulação? Às vezes as pessoas adultas tomam decisões muito ruins, João. Decisões que não conseguimos entender. O que importa é que vocês estão seguros agora. E nós vamos cuidar de vocês para sempre. Eles vão voltar? Não, meu amor. Eles vão ficar presos por muito tempo. Mas vocês vão ficar aqui com o vovô e comigo. Nós vamos cuidar de vocês, vamos te levar na escola, vamos ver você jogar futebol, vamos ajudar o Pedro com os desenhos. Pedro, que havia ficado quieto até então, perguntou com aquela inocência de criança de 5 anos. Vovó, mas por que eles fizeram coisas ruins se eles eram nossos pais? Essa pergunta me quebrou por dentro. Não sei, querido. Às vezes as pessoas se perdem, mesmo quando deveriam proteger quem amam. Nos meses seguintes, João começou a fazer perguntas mais difíceis, demonstrando uma maturidade prematura que me partia o coração. Vovó, o papai era mau desde criança? Estávamos no jardim, ele me ajudando a regar as plantas que Henrique havia plantado em memória do Ricardo. Não sei, querido. Quando seu papai era pequenininho, ele parecia uma criança normal. Talvez ele tenha se perdido pelo caminho. Talvez ele tenha esquecido o que era certo e o que era errado. Eu vou ficar igual ao papai quando crescer? Essa pergunta me fez parar tudo o que estava fazendo. Ajoelhei na terra úmida e segurei o rosto dele entre minhas mãos. João, olha para mim. Você é uma pessoa boa, com um coração bom. Você cuida do seu irmão, ajuda na escola, é gentil com os colegas. Você já mostrou que é diferente do seu pai. E sabe por quê? Por quê, vovó? Porque você faz perguntas. Porque você se preocupa em ser uma pessoa boa. Seu pai parou de se preocupar com isso há muito tempo. Você nunca parou. João me abraçou apertado e senti suas lágrimas molhando minha blusa. Eu tenho medo de ser igual a ele, vovó. Eu vou te ajudar a nunca ser igual a ele, meu amor. Eu e o vovô vamos te ensinar a diferença entre o certo e o errado todos os dias da sua vida. O julgamento aconteceu 6 meses depois do acidente. Henrique e eu fomos chamados para depor, e foi uma das experiências mais difíceis das nossas vidas. Ver Damião no banco dos réus, algemado, usando um uniforme laranja de presidiário, me fez sentir uma mistura de ódio e pena que eu nunca havia experimentado. Ele havia emagrecido na prisão. Seus cabelos estavam mais grisalhos, e havia uma dureza no rosto que não existia antes. Ou talvez sempre tenha existido, e eu é que não quis ver. Quando chegou minha vez de depor, subi ao banco das testemunhas com as pernas trêmulas. O promotor, um homem jovem e determinado, me fez recontar toda a história mais uma vez. Senhora Hilda, a senhora poderia nos contar o que o réu disse sobre a morte de Ricardo Silva? Ele disse que matou o próprio irmão porque Ricardo havia descoberto que ele estava roubando dinheiro da marcenaria do meu marido. Disse que empurrou Ricardo do penhasco durante uma discussão. E sobre as motivações para tentar matar a senhora e seu esposo? Dinheiro. Ele queria nossa herança. Disse que éramos velhos mesmo, que íamos morrer em alguns anos e que ele só estava acelerando o processo. A senhora ouviu isso diretamente da boca do réu? Ouvi, e meu marido gravou tudo no celular. Foi quando tocaram a gravação para o júri. 43 minutos da voz do meu próprio filho confessando assassinato, planejando nossa morte, falando sobre nós como se fôssemos obstáculos a serem removidos.
Quando a gravação terminou, o silêncio no tribunal era absoluto. Alguns jurados tinham lágrimas nos olhos. Quando foi minha vez de fazer uma declaração final, olhei diretamente nos olhos de Damião pela primeira vez desde que tudo havia acontecido. Damião, disse, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Eu te carreguei no ventre por 9 meses. Te amamentei, cuidei de você quando estava doente, vibrei com suas conquistas, chorei com suas tristezas. Eu te ensinei a diferença entre o certo e o errado. Te levei à igreja, te mostrei o valor da família. Ele baixou os olhos, mas continuei falando. E mesmo assim, você escolheu matar seu próprio irmão quando tinha apenas 20 anos. Escolheu mentir para nós durante 25 anos. Escolheu nos roubar, nos manipular e finalmente tentar nos matar. Você destruiu nossa família não uma, mas 2 vezes. Minha voz começou a falhar, mas forcei as palavras a saírem. Eu não te perdoo, Damião, e não consigo mais te chamar de filho. Você morreu para mim no momento em que tentou nos empurrar daquele penhasco. Ele levantou os olhos então e vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mas eram lágrimas de autocompaixão, não de arrependimento genuíno. Mãe, ele disse, sua voz quebrada, eu sinto muito. Eu estava desesperado com dívidas, não sabia o que fazer. Você sabia o que fazer, interrompi. Você podia ter pedido ajuda, podia ter sido honesto conosco. Mas escolheu o caminho mais fácil, a mentira, o roubo, o assassinato. O advogado de defesa tentou argumentar que Damião sofria de problemas psicológicos, que a pressão financeira havia desencadeado um surto. Mas as evidências eram incontestáveis. O júri deliberou por apenas 2 horas. Quando voltaram, vi a determinação nos rostos deles. Consideramos o réu Damião Silva culpado de homicídio qualificado contra Ricardo Silva, tentativa de homicídio duplamente qualificada contra Hilda Silva e Henrique Silva, e formação de quadrilha. A sentença veio em seguida. 35 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime pelos primeiros 15 anos. Melissa recebeu 15 anos como cúmplice na tentativa de assassinato. Quando saímos do tribunal, senti uma mistura estranha de alívio e vazio. Justiça havia sido feita, mas o preço foi a destruição completa da família que eu pensava ter. Hoje, 2 anos depois, a vida tomou um ritmo diferente, mais tranquilo, mas também mais cauteloso. João tem 10 anos e Pedro tem 7. Eles estão se adaptando bem à vida conosco, mas carregam cicatrizes invisíveis que sei que levarão para sempre. João cresceu muito rápido emocionalmente. Às vezes o pego cuidando do Pedro com uma seriedade que não deveria existir numa criança de 10 anos. É como se sentisse que precisa ser o homem da casa, proteger a todos nós. Pedro, mais novo, se adapta com a facilidade natural das crianças. Ele fala cada vez menos dos pais, e quando fala, é como se estivesse se referindo a personagens distantes. Ele desenha muito, casas coloridas com 4 pessoas sorrindo. Eu, Henrique, ele e João. Nunca desenha mais ninguém. Henrique se recuperou completamente dos ferimentos físicos, mas nunca mais foi o mesmo emocionalmente. Às vezes o pego olhando para as fotos antigas da família quando éramos 5, quando achávamos que éramos felizes. Em que você está pensando? Pergunto quando o encontro assim. No Ricardo. Em como teria sido diferente se ele estivesse vivo? Se ele tivesse se casado, dado netos para nós? Se Damião tivesse tido o irmão como exemplo por mais tempo? Você acha que isso teria mudado alguma coisa? Não sei. Talvez o Ricardo pudesse ter ajudado o irmão a ser uma pessoa melhor. Ou talvez Damião sempre tenha sido assim, e nós é que não quisemos ver. Talvez preferíssemos acreditar que tínhamos 2 filhos bons em vez de um filho bom e um... Ele nunca termina essa frase. É difícil demais admitir em voz alta que criamos um assassino. Mudamos o testamento completamente. Agora, tudo vai para João e Pedro quando eles completarem 25 anos. A casa foi vendida. Havia muitas memórias ruins lá. Compramos um apartamento menor, mais próximo da escola dos meninos, onde podemos começar de novo. João está indo muito bem no futebol e Pedro adora desenhar. Às vezes ainda recebo cartas da prisão.
Damião escreve pedindo perdão, dizendo que se arrepende, que quer ver os filhos. Eu rasgo todas sem ler até o fim. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Melissa também escreve, mas para os filhos. Cartas longas onde conta que os ama, que sente saudades, que um dia vai explicar tudo. O conselho tutelar me permite decidir se eles vão receber as cartas ou não. Por enquanto, decidi que não. Quando forem adolescentes, se quiserem, poderão decidir por si mesmos se querem ter contato com a mãe. Vovó, João me perguntou na semana passada, você acha que o papai e a mamãe nos amavam de verdade? Essa é uma pergunta que me assombra nas noites sem sono. Como explicar para uma criança que o amor dos pais pode coexistir com a capacidade de fazer o mal? Eu acho que eles amavam vocês do jeito que sabiam amar, João. Mas eles tinham problemas muito sérios que os impediam de amar de forma saudável. E eles amavam você e o vovô? Eu pensei que sim. Durante muito tempo eu acreditei que sim, mas agora eu sei que o que eles sentiam não era amor verdadeiro. Amor de verdade não tenta machucar. João acenou, processando a informação com aquela maturidade prematura que me parte o coração. E você, consegue imaginar perdoar um filho que tentou te matar? Eu não consigo. Talvez isso me faça uma pessoa ruim, mas é a verdade. O amor de mãe tem limites, e Damião ultrapassou todos eles. Henrique é mais generoso que eu. Ele diz que um dia talvez possamos perdoar, não por Damião, mas por nós mesmos, para podermos seguir em frente sem carregar tanto ódio no coração. Talvez ele esteja certo. Talvez perdoar seja a única forma de encontrar paz. Mas hoje, enquanto escuto João rindo no quintal e Pedro cantando no banho, sei que escolhi certo. Escolhi proteger esses meninos, dar a eles a infância que merecem, longe da maldade que conheci. O Ricardo estaria orgulhoso dos netos que nunca conheceu. Talvez, de alguma forma, ele esteja vendo João marcar gols e Pedro desenhar flores coloridas. Talvez ele saiba que, no final, a verdade veio à tona e justiça foi feita. Demorou 25 anos, mas o assassino foi punido. Na trilha da montanha, minha nora e meu filho, de repente, empurraram meu marido e eu de um penhasco. Deitada ali, sangrando, ouvi meu marido sussurrar: "Não se mexa, finja que está morta." Quando eles saíram, meu marido revelou uma verdade mais terrível que a queda. Mas a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra uma forma de sobreviver. E nós sobrevivemos junto com ela. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, as pessoas que mais amamos são capazes de nos fazer o maior mal, mas sempre há esperança de recomeçar. Sempre há uma chance de proteger quem realmente importa.